Um dos principais efeitos da reforma trabalhista é dar mais poder aos acordos feitos entre trabalhadores e patrões. Vários pontos podem ser negociados, mas existem alguns que não se pode mexer. E entre eles está o valor do 13º salário e o número de dias de férias. Bom, para entender um pouco mais sobre esses direitos trabalhistas, eu recebo hoje a Maria Fernanda Medeiros Redi, advogada do escritório Lila Huck Otranto Camargo Advogados e doutora em Direito Econômico e Financeiro pela USP. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Muito boa tarde para você. Boa tarde. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão especificamente do 13º salário, né? Quem que tem direito a receber o 13º salário? Todos os empregados registrados têm direito ao 13º salário. Ele é um direito previsto na Constituição brasileira, no artigo 7º da Constituição. Então, todas as pessoas registradas, mesmo que em contratos especiais de trabalho, têm direito ao 13º. Por exemplo, os aprendizes, que é um contrato especial de trabalho, têm direito ao 13º. Pessoas que estão em contrato de trabalho, de emprego, por prazo determinado, têm direito ao 13º. Os rurais têm direito ao 13º, assim como os urbanos, que são seletistas. Também têm direito ao 13º os servidores públicos, os militares, e também tem direito ao 13º um tipo de trabalhador que tem direitos equiparados aos seletistas, que é o trabalhador avulso, que são aqueles trabalhadores que trabalham nos portos. Então também tem direito ao 13º, embora ele não tenha um empregador direto que pague para ele esse 13º, como os outros têm. Agora, dá para a gente entender como que é calculado esse 13º? O 13º, ele tem a previsão constitucional, mas na lei que estabelece os parâmetros, né, de valores e a época que ele vai ser pago, assim como no decreto que regulamenta essa lei. No caso do 13º, ele é o valor do salário do mês de dezembro, tá? E não é só o salário base que faz parte da base de cálculo do 13º, mas sim outras verbas de natureza salarial. Por exemplo, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. Também faz parte a média das horas extras habituais que foram feitas durante o ano. Quando o empregado recebe comissões, ele também é calculada a média das comissões daquele ano para que possa integrar o valor do 13º salário. Agora, antes da reforma, né, o pagamento do 13º salário, ele já podia ser pago aí em duas parcelas, 2 vezes, né? Com a nova lei trabalhista, muda alguma coisa? Essas parcelas podem ser negociadas, por exemplo? Sim. No decreto que regulamenta a lei do 13º salário, que era chamado na época de gratificação natalina, você tinha a previsão de que ele era pago em 2 parcelas, né? Você tem ainda essa previsão. Até o dia 30 de novembro, ele deve ser pago até 50% do valor do 13º, e até o dia 20 de dezembro deve ser paga o valor remanescente, que é, se houve algum reajuste no salário depois do pagamento da primeira parcela, ele vai ser computado qual é aquele valor total e descontado aquele adiantamento que já foi feito, a diferença, que às vezes pode dar até mais do que os 50%, porque às vezes o valor anterior pago era 50% na época, mas agora é um pouquinho mais, né? Então, ele é completado até o dia 20 de dezembro. Quando o empregado também está na expectativa de receber o 13º, se fala que há a possibilidade de um adiantamento desse 13º em outras épocas do ano, né? E existe uma possibilidade dele receber o 13º adiantado nas férias dele. E só que para que isso seja realmente obrigatório para o empregador fazer esse adiantamento, ele deve pedir esse adiantamento no mês de janeiro do ano. Tá? Com a reforma, já estão pensando, né, os empregadores, né, e os sindicatos de negociar eventualmente o parcelamento do 13º, né, em épocas em que é mais propício para o empregador fazer esses pagamentos. Eu
considero que, como existe a regra da sobreposição do acordado sobre o legislado trazida pela reforma trabalhista, isso será possível porque não afeta a Constituição, uma vez que a Constituição só fala do direito em si, ao 13º, mas não especifica como, quando, em que parcelas ele vai ser pago. Então, eu acho que isso, como está no âmbito infraconstitucional, pode muito bem ser disciplinado num acordo coletivo, sim. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, a doutora Maria Fernanda continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com a doutora Maria Fernanda Medeiros Rede sobre direitos trabalhistas. Doutora, vamos lá, mais algumas dúvidas aí, né? Bom, é preciso ter trabalhado o ano inteiro para receber esse benefício ou não? Não. A partir de 15 dias de trabalho, você já adquire pelo menos 1/12 do direito ao 13º. Então, ele permite um pagamento proporcional, 13º. A cada mês trabalhado ou período, né, fração superior a 15 dias, iguais ou superiores a 15 dias, você recebe mais 1/12. Então, quem trabalha por hora, no caso, também tem direito, Também né? tem direito, proporcional às horas trabalhadas no ano, né? No caso de licenças, né, tanto a licença médica quanto também a mulher que sai em licença maternidade, ela recebe, o trabalhador recebe o valor integral? Sim, o valor do 13º é garantido no caso de licença. No entanto, existe uma diferença de quem vai ser o pagador desse 13º. No caso de licença médica, quem vai pagar os avos correspondente ao período da licença será o INSS. E no caso, os períodos em que houve realmente trabalho ficarão a cargo do empregador. Fica também a cargo do empregador os 15 primeiros dias do afastamento, enquanto ele reflete no 13º, porque os 15 primeiros dias de afastamento são a cargo do empregador. Bom, e quem é demitido por justa causa tem direito ao 13º? Quem é demitido por justa causa não tem direito ao 13º, porque a lei que regulamenta o 13º, ela fixa as hipóteses em que o 13º proporcional deve ser pago, e no caso ela não contempla a dispensa por justa causa, ela só admite o pagamento no caso de rescisão sem justa causa. Existem tribunais no Brasil, regionais do trabalho, que ainda concedem, né, no caso de um ajustamento de uma ação, o 13º proporcional para quem é despedido por justa causa. No entanto, muitas vezes essas ações são reformadas pelo TST, que já se pronunciou reiteradas vezes no sentido de manter o entendimento que não tem direito. Bom, quem paga pensão também tem que pagar o 13º salário? Aí, no caso, acho que vocês estão querendo saber sobre a questão da pensão alimentícia, né? Não é que quem paga a pensão alimentícia tem que pagar um 13º de pensão alimentícia, mas é sobre que parcelas a pensão alimentícia incide, né? No caso, existe uma diferença se a pensão alimentícia ela foi fixada pelo juiz da vara de família, né, em valor fixo ou proporcional aos rendimentos do empregado. Se for proporcional aos rendimentos do trabalho do empregado, né, incide sim sobre o 13º. Se for um valor fixo, que ela foi pago, por exemplo, R$500 por mês, a pessoa, né, o filho, a mulher, a esposa ou o marido, né, quem é beneficiário dessa pensão alimentícia vai receber só 500 em 12 parcelas, porque só tem 12 meses civis. Agora, se é 20% dos rendimentos do empregado, daí vai todo salário que ele receber, inclusive o 13º, vai ter 20% que deverá ser pago de pensão alimentícia. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo já acabou, mas eu queria agradecer muito a participação da doutora Maria Fernanda Medeiros Rede, que é advogada do escritório Lila Huck Otranto Camargo Advogados, doutora em Direito Econômico e Financeiro pela USP, conversando um pouquinho com a gente aí sobre essas questões da reforma trabalhista, do direito trabalhista. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada, prazer estar com vocês. Prazer foi nosso.